E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador, para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar mais uma vez aqui de Sacramento RPG, hoje com o episódio 12. Eu deixei bem óbvio o que eu tô achando de Sacramento no meu vídeo passado, então essa vai ser um daqueles vídeos mais que eu vou analisar em si a sessão. E também vou terminar falando algumas das teorias que acabou se abrindo nos comentários do episódio passado. É bem importante que você sempre comente, dê a sua opinião tanto do episódio quanto da minha análise, e também, logicamente, fale sobre suas teorias e sobre isso, porque eu estou sempre discutindo aí nos comentários tudo certinho para vocês o que eu acho das coisas. Então, vamos falar dessa sessão. Eu vou falar um pouco mais acelerado, eu acho, dessa vez, porque parece que esse episódio foi bem extenso assim em questão de material. Meus textos aqui ficaram bem grandes. Bom, então vamos lá. Começa com todos chegando no acampamento, logo depois de tudo que ocorreu na sessão passada, onde eles se machucaram demais e vão todos se curar. Eles passam mais ou menos uma semana, se eu não me engano, todos se recuperando. O Zóio de Gato decide então revelar o seu segredo para Horácio. Isso é uma parte interessante. Sacramento, ela tem uma história. É um RPG que personagens fizeram coisas e eu gosto do jeito que o Calango utiliza essas questões. Por mais que eu reclame em questão mecânica, muito de Sacramento, em questões da cena específica, o que está acontecendo na cena, que normalmente não faz sentido, mas as histórias estão legais. A intenção de cada um, tudo que foi contado nessa sessão, eu acho muito interessante. Lógico, essa é a parte scriptada do RPG. Quando eu falo scriptada é porque os personagens escreveram suas próprias histórias, tá? Mas eu curto o jeito que eles criaram. Eles parecem ter sido bons criadores de história. Pelo menos esses que a gente já ouviu falar alguma coisa sobre. E o Zóio de Gato então explica que ele estava lá no dia da morte da mulher de Horácio. E ele não fez nada contra o Nero, que foi quem a matou. Mas ele sempre ficou com receio e por causa disso decidiu convidá-lo para a gangue. Contando isso tudo, o Horácio já fica impactado e foi algo que impactou até a mim. Eu pensei, cara, uma história muito interessante. E a Cristina, nesse momento ali, ela tá meio que preocupada porque ela não quer mais machucar pessoa, não quer dizer, ela diz que não quer muito mais se machucar por causa que ela tem outras coisas para fazer. E isso abre espaço para que a Cristina também tenha uma história por trás que ainda não foi revelada. Então, isso é legal, isso é legal. Mais oportunidades para a gente ouvir essa parte scriptada do RPG. E o que acontece é que eles precisam comprar barracas e passam esse tempo aí todo se recuperando, recebem o dinheiro da recompensa do Miguel que eles mataram na sessão passada, que era R$ 750, então eles ficam com muito dinheiro. E o xerife Ismael conversa com eles também, meio que passa pano para tudo que aconteceu. Quem assistiu a sessão entendeu, não preciso explicar tudo o que foi passado em si. Vou me focar mais nos pontos. Um ponto importante que eu acho de falar é aquelas frases que o Calango fala quando eles vão dormir. Dessa vez ele falava sobre o som do tempo e eles acordam com alguns barulhos, descobrem que a Ceissa anda sumindo de vez em quando nas noites. E essas histórias que o Calango contam é legal, porque faz os próprios jogadores refletir o que eles estão fazendo, o jeito que ele fala, o jeito que ele escreveu tudo aquilo é bem interessante. De que a vida no Velho Oeste pode ser legal e tal, mas a gente pode morrer amanhã e coisas do tipo. Então, a Ceissa, logo pela manhã, ela chega, ela explica que saiu pra cá pra treinar, não foi nem pra caçar. E meio que o Gaspar começa a falar como se ele fosse, tipo, como se todo o objetivo dele tivesse cumprido. Eu achei que ele ia falar adeus e tchau, mas ele falou que não, que ele não vai dar adeus pra ele vai continuar com eles, pois se eles ajudaram ele, ele agora quer ajudar os outros também. Mas ele explica sobre a vida que seu pai teve como degolador, né, que matou diversas pessoas e arrancou sua cabeça, e que a primeira pessoa que o Gaspar matou foi o seu próprio pai. Então, eu acho que a história do Gaspar foi praticamente totalmente fechada. Ele já teve tanto o seu ciclo de traumas passados, os seus traumas atuais e as curas de seus traumas atuais. Lógico, o trauma continua na vida, né? Quando eu tô falando de seus problemas, né? Substituindo a palavra
trauma por seus problemas. Então seus problemas foram resolvidos, ele está com sua irmã. Lógico, ainda tem que tentar mantê-la em segurança, mas a priori tá tudo resolvido, diferente do Horácio, que ainda tem pessoas para se vingar, como o Nero, por exemplo. E a Cristina, que não sabemos de nada. Então eles decidem que vão caçar o bispo de número 6, Baltazar. E eles o encontram. Ele estava falando que o trem só sairia daqui a 3 dias e ele precisava voltar para Sacramento depois de descobrir sobre esse massacre. Ele sai do bar e logo depois descobrem que os cavalos foram roubados, os cavalos da cidade que eles estavam. E eles decidem seguir os rastros desse cavalo junto com o xerife. E eles chegam num lugar que já tinham passado antes, o pântano. No pântano é muito difícil encontrar os rastros do cavalo, mas eles lutam, persistem, fazem diversas coisas, se perdem e finalmente conseguem encontrar um cavalo morto. Esse cavalo morto indicava que ele tinha sido assassinado por um jacaré. Então eles tinham que ter muito cuidado e que possivelmente eles tinham parado ali no local com medo de continuar a viagem e encontrar outro jacaré. E eles finalmente encontram as cabanas onde eles estão. Tem alguns homens vigiando, enquanto possivelmente o bispo estaria dentro de uma cabana descansando. Então, eles começam a fazer o que já fizeram outra vez: matar furtivamente. Diferente da primeira sessão que eles fizeram isso, dessa vez não me seguro tanto. Eu não me senti conectado com a cena, porque eu estava vendo que eles literalmente estavam fazendo uma fórmula. Eles descobriram que é muito mais fácil matar furtivo. E ok, faz sentido. Na vida real, logicamente que isso também é verdade. É menos arriscado e você pode pegar alguém pelas costas, o que é algo bem mais fácil. Mas para um RPG em si, o jeito que toda a cena foi construída, eu fiquei meio... de novo. Mas foi legal a parte de eles tentarem meio que fazer um dos capangas sair da formação para eles poderem pegar, mas ele não queria sair porque ele estava literalmente com medo de ser um jacaré. Então ele falou: eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou mexer no barulho. E depois de um bom tempo eles decidem, não, vamos matar mesmo. E como sempre, eles deram muita sorte, até porque eles estão furtivo e tal. E eles conseguem matar 4 pessoas e ainda faltavam 6 que começam a atacá-los. E aí começam os tiroteios. O bispo sai da sua cabana e corre até a floresta. A Cristina mata 2 homens, sobrando apenas 4. O Horácio machuca muito um depois e quase o mata e tal. E depois o bispo aparece. Nesse momento temos um pequeno erro mecânico, eu diria, porque o bispo ele vai dar um ataque com uma navalha, só que não poderia ser feito tal ato, por causa que ele não estava furtivo. O mestre fala que então ele vai pegar as armas dele e atirar. Ele tem 2 armas. Eu não sei se o Calango conta as ações, tipo, dos inimigos, porque só se ele tivesse 4 ações, né? Ele saca a pistola com uma mão, saca com outra. Ele antes estava com a navalha, então ele guardou a navalha, sacou a pistola e deu 2 tiros. No caso ele deu 1 tiro, só que ele tem uma habilidade especial que faz ele dar 2 tiros, né? Então sei lá, tem 4 ações, mas ele sempre dá 2 tiros. Então tipo assim, tá bem óbvio que ele só tinha uma ação, só que o Calango se embananou tudo nisso, puxou de uma habilidade para outra e o cara sacou que ele não estava sacado e tal. Mas ele dá 2 tiros no Horácio, que começa a ficar bem mal. E a Cristina ataca o bispo, dando nada mais nada menos do que 9 de dano nele. A gente sempre viu que a Cristina é uma das melhores assim em questão de dano, porque o que ela soma para acertar um tiro é o que ela soma num dano, e isso é fenomenal. Porque aí normalmente ela vai acertar e novamente ela vai dar dano. Não sei se isso é uma coisa do sistema ou eles estão interpretando de forma errada, mas me parece ser uma habilidade bem desbalanceada, pelo menos para quem tem muita agilidade. E logo depois o bispo também recebe 15 de dano vindo do Horácio. Então foi uma baita tiro nele, 2 tiros, né, 2 disparos, que o mestre fala que pegou de raspão. O Cauê, nesse momento, ele fica até levemente indignado, porque ele sacou o seu rifle para dar um disparo, mas ele ia ter uma penalidade de -2, porque ele estava em curto. E o rifle dele não funciona muito bem para curta distância. Eu entendo a indignação do Cauê, porque, como ele disse, o Golias não seria burro a ponto de sacar uma arma sabendo que estava de perto. Eu só saquei porque eu não estou na vida real vendo a distância, né?
E o mestre vai falar, não, sacou, cara, pelo menos aí ter sacado e tal. Deu pra ver que o Cauê ficou meio que indignado, mas ele dá o tiro mesmo, mas ele dá aquele tiro de pirraça, sabe? Porque tá, deixa eu jogar aqui, deu tal, errei com certeza e tal. Bom, eu tenho duas opiniões sobre isso. Primeiramente que sim, faz sentido a indignação, porque ele não cogitou essa questão. Ele poderia ter sido avisado antes de sacar, pô, pode ser que fique difícil aí, tá de perto e tal. Mas ao mesmo tempo eu penso o quanto que o Golias tem de inteligência. Eu sei que ele é um dos poucos aí que conversam e tal, e que consegue entender as coisas, mas ele não sabia de arma até um mês atrás. Então, fazer um erro de sacar uma arma que não deveria ser sacada faz parte. Então, existem os dois pontos. Ele está certo de estar indignado, mas ele também está errado de estar indignado. Então, eu deixo no 0 a 0. Foi algo que aconteceu e eu, como narrador, possivelmente teria deixado ele refazer as ações, porque normalmente eu gosto de ser bonzinho com o narrador ou com os jogadores, porque eu quero ser bonzinho com eles, mas que mesmo assim eles percebam que eu ser bonzinho não vai salvar eles de nada. Então eu adoro fazer isso, eu adoro isso. Tipo, quantas vezes eu já me cansei de fazer nos testes do meu RPG que estou escrevendo, os personagens estarem em uma viagem de uma semana e simplesmente a viagem acontecer normalmente, com eu descrevendo as noites sendo passadas com sons ao redor deles e nenhuma criatura os atacar. Porque eu sei que no final do dia, quando eles tiverem concluído a missão deles, eles estarão em perigo. Então, eu curto fazer essas coisas. Bom, então, logo depois disso, o bispo ataca novamente o Horácio, o deixando com 0 de vida com seu primeiro tiro de 2. O Horácio tem uma habilidade especial que deveria ser ativada nesse momento para que ele tivesse com 3 de vida novamente, e aí sim o bispo daria um tiro nele que zeraria a vida dele novamente. Então, o Horácio não ia morrer, independente do que aconteceu, porque para morrer nesse RPG, ao que eu sei, ou você precisa tomar um dano depois que você está com 0 de vida, o que não seria o caso do Horácio, porque a partir do momento que ele zera a vida dele, ele volta para 3, a não ser se tiver uma coisa que é só no turno dele, mas eu creio que não. E acho que é uma vez por sessão apenas, né? Possivelmente, ou uma vez por luta. Mas assim, não vi problema no que aconteceu. A cena foi mais para dar um medo, para você sentir, pô, o Horácio vai morrer. O Horácio vai morrer. E aí, do nada, o bispo recebe um tiro, que não teve dano especificado e possivelmente ele não jogou dano, não tenho certeza. O bispo então vai em direção ao Golias e utiliza a sua navalha finalmente para dar um corte, né? Aquela clássica, né? Ele tá com 2 pistolas na mão, tira, dá a navalhada, ainda bota uma pistola no coldre, depois tira e bota de novo. Não foi narrado isso, mas é o que ele deveria ter feito. E o Golias não deixa barato, vai para cima dele e te dá-lhe um suplex, que deu, se eu não me engano, foi 7 de dano. Então, o Gaspar também recebe um tiro nesse momento e começa a ficar bem mal. O xerife, então, é baleado, recebendo 2 tiros do bispo e um tiro do capanga e morre. Logo após isso, o bispo recebe 9 de dano e depois mais 9 de dano, vindo dos tiros da Cristina. Assim, somando os danos que eu registrei durante a sessão, o bispo já teria recebido, antes desses últimos 2 tiros da Cristina, exatos 31 de dano, mais 2 tiros misteriosos, aqueles tiros que a gente não sabia até esse presente momento de onde vinham. Então, 31 de vida pelo menos. Depois desses outros 2 tiros da Cristina, ele recebeu 49 de dano durante toda a sessão. Possivelmente, se os 2 tiros a mais valiam de alguma coisa, ele tem possivelmente 60 de vida. Ou 50 se aqueles tiros fossem mais narrativos em si, não dessem dano. Então, a Cristina também recebe alguns tiros do Baltazar, que ele ainda não morreu, tá? Ele recebeu tudo isso de dano, mas ele dá 2 tiros e uma cena foda acontece. Eu curti muito a Ceissa chegando com a máscara de coruja, aquelas máscaras que tem em alguma série, possivelmente. Eu acho que Arcane, alguém utilizava uma máscara bem semelhante à que a Ceissa usa. E é aquelas máscaras que eu falo, se você quer fazer um personagem ficar legal, coloca uma máscara nele. Nem precisa ser uma máscara legal. Normalmente, só de ter uma máscara ele vai ficar legal. E eu vou botar a cena pra passar pra vocês, porque eu amei.
o jeito que, sem querer, eu acho, sincronizaram o Calango falando pá, 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 e o tiro acontecendo com a tela piscando. Então vou botar aí a cena pra vocês. Depois que ela coloca essa máscara, ela pega a espingarda dela, no bispo. Então, gostei muito, achei muito legal. Mas parem para perceber também que não existia como matar o bispo. Uma coisa que eu acho muito é que ele tinha a famosa vida fantasma que o Calango já disse uma vez utilizar em suas mesas, que é o personagem não tem vida, ele vai morrer quando o narrador achar que ele precisa morrer. Ou, pelo menos, ele zerou a vida e ele queria porque queria que fosse a Ceissa que matasse. Porque tinha uma arte, né? A gente tem que parar pra pensar se tinha uma arte, se tinha uma pequena animação com ele recebendo a tira da Cristina, é porque isso ia acontecer e não tinha o que fazer. Eu não acho que ele desperdiçaria, tipo, desistiria de utilizar essa arte, como o Selbit já falou várias vezes que coisas ele não utilizou. Então eles encontram algumas cartas que falam os nomes de alguns bispos. Então a gente completa, a gente sabe o nome de praticamente todos os bispos, falta apenas um. Então, eles também lêem sobre uma senhorita Batista, mas já a gente entra nesse tal da senhorita Batista para tentar ver o que a gente entende sobre isso. Bom, só para finalizar, antes de chegar na parte da teoria, né, que eu ia falar, eu gostei da sessão, mas existe uma coisa que é o que pega. Num RPG de Velho Oeste não faz sentido um cara com 60 de vida se o cara mais forte que eles veem, o Golias, tem 23 de vida. Se um cavalo, que é um animal muito mais robusto do que um ser humano, tem 10 de vida nesse RPG. Então, é aquela questão, se as pessoas recebessem mais dano, se as pessoas zerassem o PV mais vezes, nada disso aconteceria. Imagina, tipo assim, zerar o PV não significa morrer. Pelo menos eu acho isso nesse RPG, já que o Gaspar já zerou 2 vezes, se não me engano. Então meio que tipo assim, cara, zerou a vida, você tá fora de jogo. Não significa que você tá morto. Já que esse RPG você não tem penalidade, tipo assim, você tá com 1 de vida e um cara tá com 100% da vida, você com 1 de vida não vai sofrer nem um ponto a menos no seu tiro. Então, nada mais nada menos do que ser justo, pessoas zerarem mais as suas vidas para que mais vezes elas ficassem fora de combate. É assim que funciona num jogo que, pelo menos do jeito que é disposto as vidas na tela e o barulho de quando eles recebem um tiro, me lembra muito. Mutantes Ano Zero, o game, né? O game, eu vou botar uma gameplay para passar aí rapidão para vocês. Não é um jogo onde, digamos assim, todo mundo tem uma vida exorbitante. Tem personagens com mais vida do que outros, ok? Mas, a maioria da situação, o teu problema vai ser o seguinte, é que a vida de alguém vai zerar e essa pessoa vai ficar fora de jogo. E você tem 3 turnos para ou recuperar a vida dele ou ele morrer. Cara, pegando todo o... Não precisam usar o sistema do Mutantes Ano Zero, que também é um RPG de mesa. Pegando o sistema do Mutantes Ano Zero, o jogo... você consegue jogar um RPG diferente. Lá funciona com sistema de porcentagem na hora de você acertar, então dá para fazer tudo no jogo lembra um RPG de mesa. Então, pelo menos na questão de batalhas, tá? Mas não lembro em questão de história, porque você não pode fazer a sua própria história, né? As suas próprias escolhas e tal. Mas, cara, ele é um jogo fenomenal. E eu creio que até esses efeitos sonoros que eles pegaram de tiro e de erro, ou são muito semelhantes ou são iguais. Porque toda vez que eu ouço o barulho deles recebendo um tiro, um pá, puf, eu lembro do jogo. Então, só queria falar isso, que se a vida da galera zerasse mais rápido, ou seja, se eles recebessem mais dano ou se a vida deles fossem menores, ele não teria esse problema de ter que fazer um personagem com 50 de vida, 60 de vida. Porque, imagina, é uma coisa que eu já discuti com meus jogadores sobre o meu RPG. Se o meu inimigo tem a mesma vida de vocês, porque ele é um ser humano e vocês são um ser humano, vocês são 4 seres humanos. Mesmo se ele for muito mais forte do que vocês em acertos e em outras coisas, ele não vai ter mais ações do que vocês. Vocês são 4 contra 1. Até mesmo uma pessoa forte, normalmente contra 4, vai receber possivelmente a derrota. Então, o que a gente faz com isso? Utilizando capangas. Só que se os capangas não acertam um tiro sequer,
Se o tiro do capanga te tira 1 de vida que não vale de nada, você acaba tendo que fazer um monstro, porque literalmente esse bispo era um monstro. Ele era um paranormal, digamos assim, que foi uma treta que eu tive com o RPG do Selbit. Quando as coisas começaram a virar, os seres humanos se tornaram paranormais, eu não gostei. Depois eu entendi, mas eu compreendi, beleza. A galera virou inumanos agora, a galera são mutantes, vão receber 500 mil tiros e não vão cair. Mas no RPG do Sacramento não tem. Me peca ainda o sistema do jeito que Calango usa. Eu tenho que falar isso porque eu não quero criticar o sistema. Um sistema brasileiro que deve ser muito legal, tá, gente? Mas eu estou criticando a forma que o Calango utiliza. Não sei se o sistema tá errado, não sei se o sistema é desse jeito, não sei se o Calanga leu o sistema inteiro, ok? Mas é isso. É essa a minha parte do desabafo semanal do RPG, tá? Lembrando que eu tô adorando, principalmente as histórias. E agora eu queria falar rapidamente, para não tomar muito mais do tempo desse vídeo, sobre a teoria de que os 7 bispos, cada um deles possui um pecado capital. Foi falado isso no episódio passado, foi uma sugestão dada pelo Kurako. Eu espero que se leia assim, Kurako. É o Haku, vou chamar de Haku, beleza? Ele falou sobre essa questão e eu meio que enquadrei aqui o que eu acho que os bispos estão, tá? E eu também vou falar de outra teoria. O bispo que matou o Pardal, eu tinha colocado ele como avareza, mas eu não vou entrar muito nesse tema, tá, gente? Vai estar aí nos comentários, eu vou colocar aí quem é cada um e você debate comigo, tá? Abel eu coloquei como luxúria, a gente ainda não viu Abel, é o que eu tô pensando que possivelmente ele poderia ser o contrário do irmão. Caim é a gula, sem sombra de dúvidas. Baltazar é a vaidade, mas ele também combina com a luxúria, então não tenho certeza, tanto sobre o Abel quanto sobre o Baltazar. Xar fica como ira, porque eu achei que os raios caindo atrás dele e toda essa questão me trouxe esse sentimento de que ele era um cara muito mau. Leviana eu botei como inveja, porque a gente não sabe muito dela, mas eu deixei meio que escrito aí o que eu acho que ela seria isso. E a preguiça a gente não sabia. E eu diria que a preguiça faz muito sentido ser o 7º bispo. O bispo que a gente conheceu nessa sessão como o pesadelo. Porque preguiça, entenderam, né? A preguiça é aquele que dorme. Ninguém sabe quem é o pesadelo, pelo menos ninguém ali da cidade, sabe? Ninguém ali compreende. Na carta falava que eles não sabiam quem era pesadelo. E ele assombra as pessoas à noite. Então, eu acho que combinar ele com preguiça não tem muito problema. Mesmo você achando, o Boyce, o cara mais forte, possivelmente, dos sagrados, ele tem a preguiça, ele não é a ira, ele não é a avareza. Eu acho que não, realmente. Não necessariamente o preguiça precisa ser o mais fraco, ou o que dorme o tempo inteiro. Ele pode ter outros tipos. Uma questão de ser o cara que não trabalha com nada ali na cidade. Ele só mata uma galera de vez em quando e é isso. Então, foi esse meu ranqueamento. E sobre o Batista, foi falado ali que um dos bispos se chama Batista. Só que teve uma mulher que teve uma hora que falava sobre a senhorita Batista. Então, possivelmente, ao que eu entendi, seria a esposa do bispo Batista. E eu diria que o bispo Batista é aquele que matou o Pardal, porque a gente não sabe o nome dele. E se eu não me engano, eu posso estar errado, ele era um bispo. Eu tenho quase certeza que ele era um bispo. Pode ser que ele seja um padre, não sei. Mas eu acho que é isso. Então é isso. Era isso que eu tinha para falar sobre a sessão de hoje. Como eu disse, ficou bem longo o vídeo. Mas espero que você tenha conseguido entender tudo até aqui. Então aqui quem falou com vocês foi o Lúcio Narrador. E fui. Debatam nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Teorias, julgamentos sobre o RPG e coisa do tipo.